O Novo Testamento traz o relato de muitas mulheres que se destacaram, se distinguiram por sua coragem, sua percepção, seu valor. Eu não farei uma galeria delas e nem vamos abordar a vida delas neste vídeo, porque senão esse trabalho ficaria muito extenso. Mas eu gostaria de pelo menos citar o nome dessas mulheres. Maria, a mãe de Jesus. Ana, a profetisa. A mulher que ungiu o Senhor. As mulheres que serviram a Cristo com seus bens, conforme Lucas capítulo 8. A mulher cananeia, a viúva pobre, Maria e Marta, as mulheres que assistiram à crucificação e as primeiras mulheres a saber da ressurreição. Nós também encontramos Lídia no ministério do apóstolo Paulo. Frequentemente, ao discutir o ministério feminino e a ordenação de mulheres ao pastorado, esquecem-se algumas leis próprias da interpretação. É curioso que logo nas primeiras aulas de teologia, o aluno aprende que é importante considerar o autor do texto, o contexto, os destinatários, o que é que o autor tinha em mente, qual era a mensagem que ele pretendia comunicar, a época em que foi escrito o texto, a cultura em que o autor e os destinatários estavam imersos. Só que quando se discute o ministério da mulher, frequentemente esse critério não se verifica, ele fica de lado, né? E a gente inclusive consegue perceber um viés masculino na tradução das Escrituras. Se você ler Romanos capítulo 16, no versículo 1, vai encontrar um texto assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. A maioria das Bíblias traz essa palavra, serve, serva, servindo. Notem, entretanto, que a mesma palavra é traduzida como diácono nos escritos de Paulo a Timóteo. Mas quando é para se referir à irmã Febe, aparece como serva. As traduções da Bíblia na linguagem de hoje e a João Ferreira de Almeida Online apresentam Febe como sendo diaconisa da igreja que está em Cencreia. Mesmo que você não conheça grego, se você pegar o Novo Testamento grego interlinear, você vai verificar que o que está escrito lá é diaconisa. Claro que a palavra diácono se refere à pessoa que serve, se refere ao ministério, ao serviço. Contudo, quando usamos a palavra diácono, estamos dizendo que essa pessoa serve numa posição de autoridade. Em seu livro, Stagg chama atenção para o início exclusivamente judeu da igreja. E não é difícil entender como isso afetou os crentes daquele tempo. Para Stagg, o movimento, que parece ser inteiramente judeu em seu início, surpreendentemente, no breve espaço de poucas décadas, tornara-se predominantemente gentílico. Estudando o livro de Atos, o pensamento exclusivista e nacionalista dos judeus e dos discípulos aflora justamente no momento em que isso já tinha que estar superado. O Senhor Jesus está dizendo as últimas palavras aos seus discípulos e eles perguntam: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. Como se vê, os anos caminhando com Jesus não foram suficientes para fazer os discípulos compreenderem o que Amós havia profetizado no capítulo 9 do seu livro, o versículo 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? O apóstolo Pedro também, em Atos no capítulo 2, versículo 14, ele diz: varões judeus, varões, e todos os que habitais em Jerusalém. No versículo 22 ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. Conforme os dias passavam, mais e mais crescia o movimento cristão, mas sempre voltado para os judeus. Atos 6 e 7 diz: e multiplicava-se muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Em Atos 3:1 lemos: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Não é difícil a gente compreender que os discípulos e mesmo os apóstolos, eles eram judeus cristãos, e nisso não viam problema nenhum. A verdade é que mesmo os judeus, eles não viam os cristãos ou o cristianismo como um problema, uma ameaça. No começo eles pensavam que poderia ser uma nova escola judaica, assim como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Constantemente você vai ler o Novo Testamento e vai encontrar o apóstolo Paulo ministrando nas sinagogas de Damasco, Salamina, Antioquia, em várias sinagogas, Paulo estará pregando a palavra de Deus. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Atos 19:8. Ou seja, os cristãos primitivos eram judeus, e o lugar onde o evangelho era pregado pertencia aos judeus. Em Atos 5:42 nós lemos: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Nos primeiros anos nem havia uma designação para identificar os cristãos. Quando Saulo vai perseguir os crentes, o texto diz assim: e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Atos 9:2. O que você diria? A igreja tendo nascido dentro do templo, da sinagoga, no meio de uma cultura toda judaica, isso afetou o modo como os crentes tratavam as mulheres? Pense nisso.